igreja é dono do Ford Ka branco DYV 3539. A porta está aberta. Se for daqui, pode ir lá conferir, por favor. Aleluia. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre a segunda multiplicação dos pães. O texto está em Mateus 15, o versículo 29. Nós vamos refletir na palavra do Senhor. Jesus, partindo dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Até aqui, você pode manter sua Bíblia aberta e a gente vai comentando os textos um após o outro. O contexto aqui é Jesus saindo dos territórios de Israel, entrando nos territórios pagãos ou gentios de Tiro e de Sidom, mais precisamente a Decápolis, que eram 10 cidades dominadas pelo povo gentil. Jesus faz alguns milagres naquela cidade. De repente ele sai dos territórios de Tiro e de Sidom, vai para junto do mar da Galileia, nas regiões de Decápolis, e aí ele sobe a um determinado monte. Nesse monte, com toda certeza, o propósito de Jesus com seus discípulos ali não era orar, mas descansar. Porque normalmente quando a gente fala de subir o monte, a gente já lembra de oração. Mas Jesus aqui nesse caso ele foi descansar. Jornada de trabalho intensa, muita atividade, correndo para um lado para o outro, curando muitas pessoas, exige um certo grau de resistência, e ele, cansado da jornada, decide se assentar ali naquela montanha para descansar. Mas quem é que diz que ele teve descanso? Porque o texto fala no versículo 30 que muitas pessoas vieram trazendo consigo um outro tanto de gente doente. O texto fala que no meio daquela multidão de doentes tinham coxos, aleijado, cego, mudos e outros muitos. E o texto diz que aquele povo largava esses doentes ali no pé de Jesus. E a expressão largar aqui é a expressão mais correta traduzida. Largar como que se olhassem para eles e dissessem: vocês tem mais jeito não, estão largando mão de vocês. A expressão largar é como se estivessem dizendo: para vocês não tem solução mais, então eu abro mão de vocês, eu largo vocês de lado, não tem mais jeito. Só que o que é muito interessante é que eles decidiram largá-los justamente no melhor lugar para se largar alguém. E você talvez pergunte: onde é? E eu te respondo: nos pés de Jesus. Aleluia. Nos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. De novo, você não pegou essa.
ficou distraído nisso. A mensagem já começou. Nos pés de Jesus é o melhor lugar para se estar. Eles não largaram numa fila do SUS. Eles não largaram em um leito de hospital. Eles largaram num ambiente de milagres. Pastor, o senhor está dizendo que os pés de Jesus é um ambiente de milagres? Sim, nos pés de Jesus é um ambiente de milagres. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras e a gente percebe que muita coisa aconteceu, meus irmãos, nos pés de Jesus. Muita coisa. E eu não estou aqui para te relatar tudo, mas posso te pontuar algumas, só para você ter entendimento do que acontece quando alguém vem para os pés de Jesus. A Bíblia fala que uma mulher pecadora, ela entra na casa de um homem chamado Simão. Jesus estava jantando ali. Ela decide entrar na casa, quebrar os protocolos, entrou e do lado onde Jesus estava assentado, ela decide se ajoelhar nos pés dele. O texto diz que ela começa a chorar e com as lágrimas molhar os pés do Senhor. Daqui a pouco ela pega o cabelo grande dela e começa a enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo. Não muito satisfeita em apenas derramar lágrimas nos pés, agora ela decide quebrar um vaso, e esse vaso ela derrama um unguento de nardo precioso, e esse unguento vai caindo nos pés de Jesus, e ela vai chorando e chorando, e aquele povo olhando aquela cena começar a criticar, murmurar, reclamar. Mas Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor, com um olhar de piedade, com um olhar de misericórdia. Talvez as pessoas que olhavam para ela rotulavam como uma pecadora, mas Jesus estava dizendo para ela: como você veio para os meus pés, perdoados são os teus pecados. Aleluia. Nos pés de Jesus há perdão de pecados. Eu não sei qual é o seu nível de pecado, eu não sei quem você é, mas se você veio hoje para os pés de Jesus, há perdão da parte dele para você. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você disse, nem sei por onde você andou, mas se você decidiu estar nos pés de Jesus, ele pode perdoar você. É nos pés de Jesus que nós somos perdoados. É nos pés de Jesus que nós somos salvos. Eram 10 leprosos. Diz o texto que Jesus, ele olha para aqueles 10 que vieram na direção dele, e batendo no peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus olha para eles e diz assim: pode ir embora, e vai mostrar para os sacerdotes, pode ir tranquilo. E eles disseram: só isso? Só isso, vai, fala para os sacerdotes, vocês estão curados. Mas não, vai. Tem coisas que não é vendo, é obedecendo. Aleluia. Tem coisas que só acontecem depois de obedecer. De novo, tem coisas que acontecem só depois de obedecer. Enquanto não obedece, não acontece nada. Vai. E o texto diz que os 10 olhou, então é para aí, vamos. Os 10 foram. Quando os 10 estavam no caminho, aí diz o texto, um olhando para o outro, fala: rapaz, você está, caramba, eu fui curado, a lepra sumiu. Sim, vamos continuar, que eu vou lá mostrar para o sacerdote. Um olhou para os 10 e falou: pode ir. Você vai para onde? Eu vou voltar para os pés dele. Daqui a pouco o leproso chega, o ex-leproso chega curado e se joga nos pés de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: rapaz, não eram 10? Sim, cadê os outros 9? Os outros 9 foi bater continência para a lei, mas e você? Eu escolhi estar nos teus pés. Então, já que você escolheu estar nos meus pés, pode levantar, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Os outros 9 receberam cura, mas quem vai para o pé de Jesus não é só curado, mas é salvo, porque decidiu estar nos pés do Senhor.
Nos pés de Jesus tem cura, nos pés de Jesus tem perdão. Maria sabia tanto disso que escolheu o melhor lugar para estar na casa, no pé dele. Quando Jesus entrou na casa de Maria, Marta levantou-se e foi servi-lo, enquanto que Maria decidiu estar prostrada aos pés do Senhor. E foi nos pés do Salvador que ela recebeu instrução, foi nos pés do Salvador que ela recebeu consolo, porque quando o seu irmão morreu, foi lá no pé de Jesus que ela foi consolada. Eu não sei o que de ruim já aconteceu contigo, mas deixa eu te dizer uma boa notícia. Quando você entra nesse ambiente, os pés do Salvador estão aqui para você ser consolado, para você sair daqui edificado. É nos pés de Jesus que tem resposta. Jairo, ele tinha um grande problema, sua filha estava quase morrendo. De repente ele entra, se prostra diante dos pés de Jesus e pede: Senhor, entra na minha casa, estende a mão sobre a minha filha. Mas tudo começou no pé. Se você não vai para o pé, você não recebe o que está na mão. Se você não vai para o pé, você não recebe o que está na mão. O que Jairo pediu? Entra na minha casa e estende a sua mão. O que Jairo queria era o que estava na mão de Jesus. Mas ninguém consegue o que está na mão se primeiro não ir para o pé, porque pé é sinal de rendição, é de adoração. Você só vai receber o que está na mão depois que você aprender a se humilhar e estar nos pés. Está entendendo ou não? Já deu para entender? Tem mais. Tem mais, deixa eu te falar mais uma aqui, ó. João, diz a Bíblia que João estava na ilha de Patmos. Ali ele estava vendo algo fenomenal. Ele enxergava os pés de Jesus como um bronze polido. Bronze polido na Bíblia é o reflexo de como se fosse de um espelho. Quando João enxergou Jesus e olhou para os pés, ele enxergou como se fosse o próprio espelho. Sabe por que o melhor lugar para se estar nos pés de Jesus? É porque nos pés de Jesus a gente enxerga nós mesmos. É nos pés de Jesus que entendemos que o melhor lugar para se estar, porque quando nós nos prostramos, nós enxergamos o nosso reflexo. Os pés de Jesus nos diz quem somos. E o que somos? Pecadores como aquela mulher, carentes como aquele Jairo, necessitados como aquele leproso. Mas é no pé de Jesus que Jesus disse para João: não tenha medo, João, pode se levantar, João, porque quem se joga no meu pé, eu levanto na minha presença. Eu honro aqueles que se prostram, João, diante dos meus pés. Agora eu encerro, não a mensagem, a introdução. João, agora Pedro estava vindo de uma pescaria frustrada, coitado. Aí Jesus, passando pelo caminho da Galileia, ele vê 2 barcos e os pescadores tristes, comentando que não foi nada bom o dia. De repente ele escolhe o barco de Simão, Pedro, fica lá e começa a pregar. E Pedro, vendo aquele homem, nunca viu na vida, olhando, entrando assim no barco. Aí tem gente que fala que Jesus é educado, ele bate para entrar. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, você acredita nisso mesmo? Aquele texto de Apocalipse é outra coisa, irmão. Jesus, quando tem uma obra de salvação na vida de alguém, ele não fica assim, com um carinhozinho, ele chega chegando, irmão. Ele chega chegando, irmão. Se você acha que Deus tem que te pedir permissão para alguma coisa, você está muito enganado. Ele é Senhor de senhores e Rei de reis. Ele chega chegando. Foi assim comigo, ele chegou chegando. Meu filho, tu é meu, vem cá, agora tu é salvo. E eu fui salvo. Ele chegou chegando na tua vida, e glória a Deus por isso. Ele entra no barco, Pedro olhando para ele: que é esse cara aí? Aí ele começou a pregar. Eu acho que quando Pedro ia falar com licença, a palavra que saía da boca de Jesus pegou Pedro, de tal maneira que ele ficou paralisado. Que palavras são essas? E ele foi ensinando, daqui a pouco Pedro largou a rede de lado, sentou e começou a ouvir. Depois que Jesus terminou de pregar, ele olha para Pedro e fala: Pedro, agora você vai pegar seu barco e vai levar ele um pouco mais para o fundo. Rapaz, o cara chegou, não pediu permissão, sentou no meu barco, agora começou a me dar ordem. Prazer, Jesus. É assim que ele faz. Ele entra na nossa vida, não pede permissão, ele vira Senhor, salva você e começa a te dar ordem. Agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aí Pedro, vai obedecer ou não? Claro, para onde eu vou? Vai mais para o fundo. Aí Pedro pegou o barco, levou para o fundo. Agora você pode lançar as redes de novo.
Mas Senhor, eu passei a noite toda tentando pegar, mas, olha o mas, sob a tua palavra, eu vou lançar minha rede. É aí que Pedro joga a rede para o lado onde Jesus determinou. Daqui a pouco vai o Pedro tentar puxar a rede, o barco está indo. Ao invés da rede vir, é o barco que está indo. Ao invés da rede subir, é o barco que está descendo. Ele fala, meu Deus, o que é isso? É o poder de Deus operando. Ele fez assim, ele fez sinal para os seus sócios, que agora entram no barco, e agora pede ajuda para puxar a rede. Quando a rede entra no barco, e todos eles estão apavorados, vendo tudo aquilo que aconteceu, acontece algo muito poderoso naquele momento. Pedro, ele se joga nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Aquele medo entrou dentro do coração dele. Ele fala, Senhor, o que está acontecendo? Pedro, calma, hoje eu te chamo para ser pescador de homens. O texto diz que Pedro largou tudo, largou a rede para trás. Ele lutava tanto pelos peixes, até os peixes ele deixou para trás. Porque não é o que você luta o que importa é quem te chamou. Não é o que você está correndo atrás, é o que importa é o Senhor da sua vida. Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas Deus vai mandar você largar tudo isso hoje. Porque o mais importante não é o que você busca, o que é mais importante é aquilo que Ele determinou para você. Salvação é só aqueles que estão nos pés de Jesus. Largou todo mundo lá. E o que Jesus fez? Curou todos eles. Todos eles. Versículo 32. E chamando Jesus os seus discípulos. 15:32. Eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. Quantos dias? 3 dias. Nesses 3 dias, ele ficou curando aquelas pessoas, irmãos. Veja, no momento em que ele subiu para a montanha e se assentou ali, foram trazendo coxo, foram trazendo cego, foram trazendo paralítico, foram trazendo doente, e ele foi curando, curando, curando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, irmãos. Você sabe o que é passar 3 dias ininterruptos, trabalhando, exercendo o ministério, exercendo o chamado? Aí daqui a pouco Jesus, ele olha para os discípulos e fala, eu tenho compaixão da multidão, porque a multidão já está comigo há 3 dias e não tem exatamente nada para comer, e eu não quero despedi-las assim em jejum. Então o texto diz que eles, a multidão, permaneceram 3 dias com o Senhor. Uma alta demanda de trabalho, com uma intensidade profunda. Quando eles estavam diante de Jesus, não arredaram o pé dali, permaneceram, e eu destaco essa expressão, permaneceram comigo, disse Jesus. 3 dias, mas ficaram aqui nos meus pés. 3 dias, mas não saíram daqui dos meus pés. O segredo da nossa jornada, queridos, é permanecer. O segredo da nossa vitória, dos nossos milagres, é sempre permanecer. Mas não é permanecer de qualquer jeito, em qualquer lugar. É permanecer sempre com Jesus. Perto de Jesus, nós temos forças para permanecermos diante das adversidades. Perto de Jesus, nós temos forças para suportar as piores crises da nossa vida. 3 dias, talvez para alguns pode parecer pouco tempo, mas 3 dias sem comer, com certeza desencadearia grandes problemas naquele povo, mas eles permaneceram com Jesus. Eu não sei quanto tempo você vem lutando, eu não sei quanto tempo aquilo que você espera ainda não aconteceu, mas o segredo é permanecer. Permaneça firme diante do Senhor. O texto diz que Jesus olha para eles e fala assim, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Nós ainda estamos no versículo 32. Eles permanecem 3 dias, e eu não quero despedi-los sem comer, porque não quero
que eles desfaleçam pelo caminho. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus se importa com o nosso bem-estar. Jesus se importa com a nossa vida e a nossa saúde. Jesus se importa, sim, e quer garantir tudo o que nós precisamos para terminarmos a nossa jornada. Você tem uma jornada para seguir. Você tem um caminho para trilhar. E nesse caminho, todos nós estamos propensos a cair, tropeçar e a desanimar. Mas Jesus está dizendo: eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho. E o que Jesus pensou para não deixá-los cair, para não deixá-los desfalecer no caminho? Eu vou dar de comer para eles, porque o pão que Jesus intentou dá-los, daria força o suficiente para eles chegarem no final da jornada. Vamos lá, vamos entender. Caminho de 3 dias, uma jornada a seguir. Se a gente decide sair de onde estamos e prosseguir a nossa jornada, saindo dos pés de Jesus, sem direção, sem visão, sem ordem, sem a bênção, vamos tropeçar e cair no caminho. Mas se nós decidirmos sair debaixo do pão, debaixo da bênção, debaixo da orientação de Cristo, nós vamos chegar até o fim da nossa jornada. Deixa eu te ilustrar isso. Elias, diz o texto, que ele foi para o deserto, no mesmo ambiente que aconteceu esse milagre. No deserto, Elias, ele se prostra diante de um zimbro, coloca-se ali e diz o texto: basta, falas dele, eu quero morrer, Senhor. De repente vem um anjo de Deus, enquanto Elias estava dormindo, faz um pão cozido na pedra, chama Elias e diz: Elias, sim, Senhor, levanta e come. Diz o texto que Elias se levantou, comeu do pão e voltou a dormir. O anjo espera mais um tempo, e agora ele acorda Elias de novo e disse: Elias, levanta e come. Então Elias foi e repetiu. Depois de repetir, Elias pensou em voltar a dormir. Aí o anjo chamou ele e disse: não, agora com a força dessa comida você pode caminhar. Com a força dessa comida você pode ir para onde eu determinei você estar. E a Bíblia diz que ele andou 40 dias e 40 noites sem cansar. Quando você anda na sua força, você cansa. Mas quando você anda na força de Deus, você não cansa. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, caminham e não se fadigam, correm e não se cansam. Porque quem espera no Senhor, quem come daquilo que Deus determinou, não vai desfalecer pelo caminho. Ei, o diabo está torcendo para você tropeçar. Existem até pessoas invejosas que querem que você desfaleça no caminho, mas você veio no melhor lugar hoje. Aleluia. Você veio para os pés do Salvador, e nos pés do Senhor você vai sair daqui alimentado, o teu espírito cheio de Deus, e a jornada que você tem que caminhar, você não vai parar, porque Deus te chamou para ir mais longe. Ah, meu Deus, levante a mão, por favor. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Ei, e eu sou agora a boca de Deus na tua vida. Eu te digo em nome de Jesus: você não vai desfalecer pelo caminho, você não vai perecer nesse deserto. Tem pão do céu para você. Coma dessa comida e vai, porque o Senhor garante a tua chegada. O teu destino está logo ali. Deus é poderoso para te sustentar. Ah, meu Deus, tem pão vivo do céu nesta noite.
Tem mensagem do Evangelho que nos fará caminhar para chegar mais além. Permaneça, irmão. Não se mova daquilo que Deus te chamou. Fica firme em Jesus. Mas está difícil. Fica firme, irmão. Mas está complicado. Fica firme, irmã. Sai não, fica aqui. Fica firme em Jesus. Porque quando o pão vem, as forças se renovam. Quando o pão chega, as forças se renovam. Meu Deus, quando a presença de Deus invade o ambiente, a força se renova. A visão se abre e a gente começa a caminhar. Elias estava pedindo a morte, mas depois que comeu, esquece morte, eu vou caminhar. Elias estava pedindo a morte, mas depois que a presença de Deus chegou, tchau morte, agora eu vou para o propósito que o Senhor me chamou. Eu não sei o que você estava sentindo quando chegou aqui, mas essa palavra vai mudar a sua rota, essa palavra vai mudar a tua direção, essa palavra vai te levar mais longe. Deus, meu Deus do céu. Eu estou bem, irmão. Eu estou bem. É que eu estou sentindo Deus aqui. A palavra de Deus está nos impulsionando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto? Diga, deserto. Deserto é um bom lugar para se comer? Não. Deserto é um bom lugar para se estar? Também não. Jesus, ele tinha 4 grandes problemas aqui. O primeiro problema é o lugar, deserto. Era um problema. No deserto, a água é difícil, a estadia é difícil, tudo é muito complicado. Imagine multidões de pessoas sob a sua responsabilidade e você tendo que dar de comer para eles. Então o lugar era um grande problema. O segundo grande problema é o tempo. 3 dias. E aquele povo sem comer. Provavelmente se passasse mais um dia naquele deserto escaldante, já ia ter mais problemas aí. Aí Jesus não tinha que abrir olho de cego, curar coxo. Aí Jesus tinha que fazer outro tipo de milagre, ressuscitar morto. Porque o povo já começava a morrer. Então nós temos um grave problema, o tempo. O outro são os recursos. Terceiro problema, os recursos. Quais os recursos que Jesus tinha em mãos para alimentar toda aquela multidão? 7 pães e alguns peixinhos. E peixinhos no diminutivo mesmo. É peixinho, piabinha mesmo. 7 pãezinhos e alguns peixinhos. Então o recurso era irrisório para solucionar todos os problemas em questão. Para piorar, e o último problema é a demanda. 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se a gente tirar uma soma duplicando mulheres e crianças, nós vamos ter quase 10.000 pessoas reunidas naquele ambiente. Então nós temos o lugar difícil, muito tempo para resolver o problema, pouquíssimos recursos e uma demanda muito alta. Qualquer pessoa dentro de uma empresa que fizer uma análise dessa, vai chegar à conclusão: meu filho, fecha as portas, estamos falidos. Demanda alta, tempo já passou de resolver e não resolveu, pouquíssimos recursos para resolver as dificuldades e o lugar não está nada favorável. Então, meu filho, oremos para Deus nos ajudar. Irmão, não tem perspectiva aqui, não tem solução nesse negócio aqui. Humanamente falando, nós estamos diante de algo extremamente complexo aqui. Mas aí Jesus fala para aquele povo que ele não quer despedi-los em jejum. Aí no versículo 33, os discípulos olham para ele e falam: Senhor,
Aonde que nós vamos encontrar tanto pão para satisfazer essa multidão se nós estamos aqui nesse deserto? Ora, eles apontam mais uma vez o problema, o deserto. Eles, quando dizem aqui no deserto, eles estavam tentando dizer para Jesus: Senhor, se fosse mais perto da cidade, talvez dava para pensar em alguma coisa. Se talvez fosse mais perto das padarias da nossa cidade, talvez a gente conseguisse resolver esse problema. Mas quando eles disseram no deserto, eles estavam dizendo: aqui não vai dar não, aqui é impossível. Mas aí Jesus olha para eles e o texto fala que no versículo 34, perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? E eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar. Isso aqui é poderoso demais. Jesus, o lugar é deserto. Quantos pães vocês têm? 7. Manda sentar. Mas no deserto, sim. Aonde você acha que é impossível de acontecer, é aqui que eu vou fazer. Aonde você acha que não tem possibilidade de acontecer, é exatamente nesse lugar, nesse ambiente, que as coisas vão acontecer. Qual é o seu deserto? O que você está passando? Qual é o ambiente da sua adversidade? É um ambiente financeiro? É um ambiente emocional? É um ambiente espiritual? É nesse ambiente que Deus tem milagres para você. Só que isso é uma questão de fé, gente. É uma questão de fé. Não é só uma questão de planejamento estratégico. Não é só uma questão de economia. Não é só uma questão de você se preparar com antecedência. Isso aqui é uma questão de fé. Estamos no deserto. Manda o povo sentar. Eles podiam questionar. Eles podiam apontar e dizer: Senhor, você esqueceu? Deserto, 10.000 pessoas. Oi, senta. E o povo sentou. E quando o povo sentou, diz o texto, que ele pegou os pães e os peixes nas mãos. Percebam que quem primeiro aprende a ir para o pé, recebe e desfruta do que está na mão. Consegue entender isso? Primeiro, eles foram para os pés. Agora, 3 dias depois, estava nas mãos dele os pães. Quando você aprender a entender essa dinâmica, que eu primeiro adoro, que eu primeiro me humilho, que eu primeiro oro, que eu primeiro agradeço, para depois receber o que ele tem para dar nas suas mãos. Senta, porque eu vou orar. O texto fala que ele levantou as mãos e, tendo dado graças, o texto diz que ele ora. E a partir daquele momento, o texto diz que ele entrega aos discípulos. Ele não dá ao povo, ele dá aos discípulos. E os discípulos começam a repartir com o povo. Isso é coisa muito doida, gente. Isso aqui tem que acreditar, tem que ter fé nisso aqui, irmão. O texto diz que ele partiu o pão, e quando partiu o pão, ele deu aos discípulos. E agora os discípulos começam a entregar para o povo. Como, meu Deus do céu? Ah, pastor, eu sei como é. Os discípulos, eles foram repartindo de migalhinha em migalhinha. Isso não é milagre, pastor. Isso aí é planejamento. É só você contar, dividir 10.000 por 7 e veja quantas migalhas vai dar. Isso é impossível, gente. Nós não estamos falando de algo humano aqui. Nós não estamos falando de migalhinhas sendo dadas aqui. Nós estamos falando de comida. Nós estamos falando de saciar. O texto fala que eles não comeram migalhinhas. O texto fala que eles comeram tanto que até se fartaram. Nós estamos falando de algo abundante. Nós estamos falando de algo grande. Porque Deus não é Deus de migalhas. Deus é Deus de coisas grandes.
E é tão interessante essa expressão, que a gente lê no capítulo 15 de Mateus, nos versículos que antecedem ao texto do versículo 29 que nós lemos, justamente fala da mulher cananeia. A mulher cananeia estava nas regiões de Tiro e de Sidom. A mulher cananeia correu para Jesus dizendo: Senhor, socorre a minha filha. E Jesus fala: eu não vou dar o pão que é dos filhos para os cachorrinhos. Mas ela se prostra no pé e fala: Jesus, eu vou comer, nem que seja das migalhas. Então Jesus olha para aquela mulher: ô mulher, grande é a tua fé, pode se levantar daí. Eu não sou Deus de migalhas, eu sou Deus de pão. Eu não sou Deus de migalhas, eu sou Deus de pão. Levanta daí, pode ir para a tua casa que a tua filha já está curada. Foi naquele ambiente onde a mentalidade daquele povo era uma mentalidade de migalhas. Qualquer migalhinha para mim está bom, qualquer migalhinha para mim serve. Foi naquele ambiente que Jesus decidiu multiplicar pão. Aquela mulher abriu as portas do pão para aquela cidade. De novo, Senhor, eu quero migalhas. Ele disse: não, eu vou te dar pão. E por causa da tua fé, eu vou trazer mais pão, não só para você, mas para toda essa cidade. Porque onde eu chego, eu trago comigo pão, eu trago comigo bênçãos. Irmãos, eu sinto uma palavra de Deus entrando no meu coração aqui, e eu quero liberar sobre a sua casa aqui agora. Por favor, se você crê, receba em nome de Jesus. Tem pão do céu entrando na sua casa. Lá tem muita gente com mentalidade de migalha, esperando um pouquinho para ser feliz. Mas Deus está entrando na tua casa e mudando a mentalidade de algumas pessoas. Deus está revertendo o quadro da sua vida. Ele está trazendo pão para dentro da tua casa hoje. O pão vivo da salvação está entrando no teu lar, está mudando a tua família, está reestruturando os teus negócios. Ele é poderoso para fazer bem mais do que você pediu, bem mais do que você pensou. Ele é fiel na sua palavra, e Ele tem escape, Ele tem milagre. Receba em nome de Jesus. 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 Receba o pão do céu. Receba o pão vivo das céus. Receba a graça do Todo-Poderoso, que muda e que transforma. Senhor, me dá das migalhas. Não vou te dar migalha, eu vou te dar pão. Os discípulos não deram migalhas, os discípulos deram pão. Foi separando, e não parava de multiplicar aquele trem lá, irmão. O texto fala que eles recolheram 7 cestos cheios. Cada cesto tirava um pão, daqui a pouco aparecia outro. Tirava um pão, daqui a pouco aparecia outro. A multiplicação foi sim, irmão. Tirava um pão e o outro ficava no lugar. Tirava um pão e o outro brotava no lugar. Tirava um pão e o outro brotava no lugar. Porque tem gente com mente de migalha que pensa: se eu tirar, acaba. Se eu tirar, acaba. Mas quem tem a vida sob o domínio de Cristo, quem aprendeu a ir para os pés do Salvador, quem aprendeu a depender de Jesus, se tira, nasce. Se tira, surge. Se tira, aparece. Porque Deus não desampara seus filhos. Deus não desampara seus filhos. Deus não desampara seus filhos. Se você é filho de Deus, se prepare, porque ninguém vai tirar o que Ele projetou para você. Comeram tanto que sobrou 7 cestos cheios. 4.000 homens, além de mulheres, além de crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Eu quero encerrar e faço uma oração para que Deus possa trazer sobre a sua vida não apenas uma provisão financeira, apesar que Ele é capaz de fazer isso, não apenas um milagre físico, porque também Ele é capaz de fazer, mas quero te dizer que o pão verdadeiro
que sacia a nossa fome espiritual, é o Senhor Jesus Cristo. É esse o pão que nós precisamos. Se você entendeu que estar nos pés dele é o melhor lugar para se estar, se você entendeu que você pode ir para todos os lugares desse mundo, mas o lugar verdadeiro, que nós encontramos socorro, que nós encontramos redenção, que nós encontramos salvação, é nos pés do Salvador. E quando você entender que é nos pés dele que você é diferente, que nos pés dele que você encontra paz, que é nos pés dele que você encontra a salvação, aí você vai se preparar para receber o que está nas mãos. Muito mais do que o que está nas mãos, é aquilo que o Salvador pode fazer quando nós nos lançamos aos seus pés. Eu quero orar. Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo,